O ano de 2025 se apresenta como um marco de renovação. Após períodos de instabilidade econômica global, a busca por estabilidade e liberdade financeira nunca foi tão urgente. Para milhões de brasileiros, no entanto, essa liberdade passa por um obstáculo fundamental: as dívidas. Elas não são apenas números negativos e uma planilha. São um peso mental e emocional que impede o crescimento pessoal e a realização de sonhos. Este guia foi criado para ser o seu mapa de rota. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um passo a passo, prático e comprovado, para que você possa, de forma estruturada e consciente, identificar a totalidade das suas obrigações, negociar com seus credores de maneira eficaz e, finalmente, construir um plano de pagamento que funcione na sua realidade. Nosso objetivo é transformar a ansiedade em ação. Mais do que técnicas financeiras, este é um guia sobre mentalidade. Sair das dívidas é uma maratona, não um sprint. Por isso, incluímos exemplos reais de pessoas que superaram o endividamento e dicas de como manter a disciplina e a motivação. Elementos cruciais para a sua jornada rumo ao nome limpo e à prosperidade. A sua transformação começa agora. O diagnóstico, identificando a realidade financeira. O primeiro e mais difícil passo para a recuperação financeira é a aceitação. Muitas pessoas evitam olhar para o extrato bancário ou abrir as cartas de cobrança por medo. No entanto, a dívida ignorada é uma dívida que cresce exponencialmente. É preciso coragem para encarar a situação de frente, pois só o conhecimento completo do problema permite a criação de uma solução real. Passo 1. Listagem completa. Menos onde está o dinheiro? Pegue uma folha de papel ou abra uma planilha, o que for mais confortável para você, e liste absolutamente todas as suas dívidas. Inclua o nome do credor, o valor original, o valor atualizado com juros, a taxa de juros mensal e o prazo de pagamento. Não deixe nada de fora: cartão de crédito, cheque special, empréstimos, financiamentos, carnês e até mesmo aquela dívida com o vizinho. Exemplo prático de listagem. Imagine a situação de Carlos. Passo 2. Calculando o custo real, juros e prioridades. Com a lista em mãos, você precisa identificar as dívidas mais caras. No Brasil, o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito costumam ter as taxas de juros mais elevadas. Estas são as dívidas que você deve priorizar, pois são elas que corroem seu patrimônio mais rapidamente. A regra é clara: o maior juro é o seu maior inimigo. Dica de mentalidade: aceitação e responsabilidade. Livre-se da culpa e do julgamento. O endividamento é uma realidade para a maioria dos brasileiros e não define quem você é. A responsabilidade, por outro lado, é o seu superpoder. Ao assumir o controle da situação, você deixa de ser vítima e se torna o protagonista da sua história de recuperação. Ferramentas e aplicativos úteis para o diagnóstico. Utilize aplicativos de controle financeiro pessoal como Mobius. Organize ou guia bolso para categorizar seus gastos e receitas. Para o diagnóstico das dívidas, uma simples planilha no Excel ou Google Sheets é a sua melhor amiga. O importante é ter os dados organizados e acessíveis para a próxima fase: o plano de ataque. O plano de ataque, criando um orçamento de guerra a partir do diagnóstico e RORA do AGE. O orçamento de guerra é um termo que define um período de sacrifício financeiro intenso, mas temporário, focado exclusivamente em eliminar as dívidas. Ele exige um olhar crítico sobre cada centavo que entra e sai da sua vida. Passo 3. Corte de gastos imediato. Onde cortar primeiro? Revise seu orçamento e classifique seus gastos em essenciais: moradia, alimentação, saúde, e não essenciais: lazer, streamings, restaurantes. O objetivo é eliminar ou reduzir drasticamente todos os gastos não essenciais. Pense: este gasto me ajuda a pagar minhas dívidas? Se a resposta for não, ele deve ser cortado. Exemplo real: 1. O caso de Maria e o efeito cafezinho. Maria, uma profissional liberal, gastava cerca de R$ 15 por dia em cafés e lanches fora. Ao cortar esse hábito, ela economizou R$ 300 por mês. Em um ano, foram R$ 3.600, o suficiente para quitar uma dívida antiga de cartão de crédito que a incomodava. Pequenas mudanças geram grandes resultados, o que chamamos de efeito cafezinho. Passo 4. Aumentando a renda menos fontes extras. O corte de gastos tem um limite, mas o aumento da renda não. Considere fazer trabalhos freelance, vender itens que não usa mais, desapego, ou buscar uma fonte de renda extra. Cada real a mais que entra deve ser direcionado integralmente para o pagamento das dívidas, acelerando o processo. Dica de mentalidade: o porquê da sua jornada. Nos momentos de dificuldade, quando o orçamento de guerra pesar, lembre-se do seu porquê. É a viagem dos sonhos, é a faculdade dos filhos, é a tranquilidade de não receber mais ligações de cobrança. Ter um objetivo claro e inspirador é o combustível que mantém a disciplina acesa. Passo 5.
Estratégias de pagamento avalanche versus bola de neve. Existem duas metodologias principais para atacar as dívidas, e a escolha depende da sua personalidade. A estratégia bola de neve focada na motivação e a estratégia avalanche focada na matemática. Detalhando a estratégia bola de neve motivação. Nela, você lista as dívidas da menor para a maior em valor total. Direcione todos os seus recursos extras para a menor dívida. Ao quitá-la, use o valor que você pagava nela para atacar a próxima. O rápido sucesso de eliminar uma dívida, mesmo que pequena, gera um impulso psicológico poderoso. Detalhando a estratégia avalanche matemática. Aqui, você lista as dívidas pela taxa de juros, da maior para a menor. Direcione seus recursos extras para a dívida com maior juro. Esta é a estratégia matematicamente mais eficiente, pois minimiza o custo total dos juros pagos ao longo do tempo. A importância da reserva de emergência mesmo endividado. Parece contraditório, mas é vital. A negociação, transformando dívidas em oportunidades. A negociação é muitas vezes a chave para reduzir o montante total da dívida. Lembre-se, o credor prefere receber uma parte do que lhe é devido do que não receber nada. Use isso a seu favor. Passo 6. Preparação para a negociação. Conhecendo o credor. Antes do ligar, saiba exatamente quanto você pode pagar por mês. Pesquise sobre a política de descontos do credor e esteja pronto para apresentar uma proposta firme, mas realista. A negociação é um jogo de paciência e informação. A abordagem transparente e proativa. Seja honesto sobre sua situação financeira. Explique que você está em um processo de reestruturação e que tem a intenção de pagar, mas precisa de condições que caibam no seu novo orçamento. Uma postura proativa e educada abre portas para descontos significativos em juros e multas. Passo 7. Negociando com bancos e financeiras juros altos. Concentre-se em trocar dívidas caras cheque especial. Rotativo por dívidas mais baratas, crédito consignado, empréstimo pessoal com juros menores. Peça a portabilidade da dívida ou a consolidação de vários débitos em um único empréstimo com taxa fixa e prazo definido. Exemplo real 2. O caso de João e a renegociação de empréstimo. João tinha uma dívida de R$20 mil no cheque especial. Ele negociou com o banco e conseguiu transformar a dívida em um empréstimo pessoal de 48 parcelas fichas de R$600, com juros muito menores. Ele trocou uma dívida aberta e crescente por uma dívida fechada e controlável, economizando milhares de reais em juros. Passo 8. Negociando com cartão de crédito e cheque especial. Para essas dívidas, o ideal é buscar a quitação à vista com um grande desconto. Se não for possível, negocie um parcelamento fixo sem a incidência de juros futuros. Jamais pague o valor mínimo da fatura, pois isso apenas perpetua o ciclo de endividamento. Dica de mentalidade: persistência e desapego ao ego. Você pode receber nãos na negociação. Note-se, tente novamente em outra época ou com outro atendente. Além disso, deixe o ego de lado. Não se sinta envergonhado. Lembre-se que você está fazendo a coisa certa para o seu futuro. O que fazer após a negociação, formalização e acompanhamento? Tudo deve ser documentado. Exige um contrato ou termo de confissão de dívida que detalhe o novo valor, as parcelas e a taxa de juros. Mantenha esse documento guardado e monitore de perto o pagamento das parcelas para evitar surpresas, evitando novas dívidas. O ciclo vicioso. Uma vez que você está no caminho da recuperação, o maior risco é voltar aos velhos hábitos. Cancele cartões de crédito desnecessários e evite o cheque especial. Crie barreiras de proteção para que o ciclo vicioso do endividamento não se repita. O próximo nível: investimentos e liberdade financeira. O momento em que você quita a última dívida é um divisor de águas. Você não é mais um devedor, mas um potencial investidor. A disciplina e a capacidade de poupança que você desenvolveu durante o orçamento de guerra são seus maiores ativos agora. Os primeiros passos no investimento após quitar dívidas. O primeiro passo é reconstruir a sua reserva de emergência completa, 6 a 12 meses do seu custo de vida. Depois comece com investimentos de baixo risco e alta liquidez, como Tesouro Selic ou CDBs de liquidez diária. A segurança é a base de qualquer construção financeira sólida. A mentalidade de riqueza. A verdadeira liberdade financeira não é sobre quanto dinheiro você tem, mas sobre a sua relação com ele. A mentalidade de riqueza envolve gastar menos do que se ganha, investir a diferença e deixar o dinheiro trabalhar para você. É uma mudança de paradigma, de consumidor a proprietário. Recapitulação dos pontos-chave. A jornada para sair das dívidas em 2025 é composta por 3 pilares: o diagnóstico, saber exatamente o que deve; o plano de ataque, cortar gastos e aumentar a renda; e a negociaca, reduzir o custo da dívida. Não há atalhos. Apenas trabalho duro e consistência. Lembre-se do porquê você começou. A dor do sacrifício é temporária, mas a recompensa da liberdade financeira é para sempre. Você tem o poder de reescrever sua história. Comece hoje,
com o primeiro passo. Qual é a sua maior dívida? Compartilhe este guia com alguém que precisa de um empurrão e comece a sua listagem agora mesmo. O seu futuro financeiro agradece a atitude de hoje.